Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre letras e fonemas, assunto que vocês já viram este ano, certo? Mas que a gente vai fazer uma revisão, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, prestem atenção nesta história em quadrinhos, tá certo? Vamos lá? Estou fazendo exercício para perder peso. Me ajuda a contar? 1, 2, 3, 4, 253, 254. Gente, qual é a letra que o Cebolinha utiliza que faz com que se diferencie da forma como a gente fala, né? Como as outras pessoas costumam falar, né? A gente tem o uso do fonema, né? Que ele faz uma substituição do fonema R pelo fonema L, né? Isso acontece por quê? Gente, sempre que nós vamos falar, né, pronunciar as palavras, cada letra possui um som, que são chamados fonemas, tá certo? Vamos aqui ver o que são os fonemas e o que são as letras, só para vocês relembrarem. Gente, as letras são os sinais gráficos, ou seja, são as representações. E os fonemas não. Os fonemas são sons que são dados a essas representações. Isso é tanto, por exemplo, que se a gente pegar a letra X, exemplo, né? E o X, ele vai aparecer com diversos sons, dependendo da palavra que ele vai formar. Daqui a pouquinho a gente vai perceber isso em algumas palavras, tá certo? Fonemas. Fonemas a gente vai lembrar de som e letras a gente vai lembrar de símbolos. Por exemplo, aqui eu tenho 3 palavras, cada uma delas escrita quase da mesma forma. E devido a um fonema diferente, o significado dessa palavra muda completamente. Então, capa, cama, casa. Eu tenho o fonema P, M e S. Nesses 3 casos aqui, o significado mudou, somente por causa desse fonema. Cada uma dessas palavras serão constituídas de 4 fonemas, do fonema do A, o fonema do C, do A e do A. E aí, em cada caso, um do P, um do M e um do S. Fonema é o elemento sonoro, letra é a representação gráfica, né? O fonema, ele forma as palavras que nós falamos e ele pode ser ouvido. Já as letras não, elas podem ser escritas, tá certo? Gente, para que também nós consigamos perceber a quantidade de letras e fonemas em uma palavra, nós precisamos conhecer os dígrafos. Por quê? Porque os dígrafos, eles constituem de quê? De 2 letras que formam um som. E aí a gente tem a divisão dos dígrafos consonantais e dos dígrafos vocálicos. Quem são os dígrafos consonantais? O CH, no exemplo aí, chuva. Então eu percebo que esse CH ele forma apenas esse som, o do sh, né? O LH, o NH, o RR, o SS, o SC, o XC, o GU seguido do o GU seguido do I, né? Muito cuidado com o GU, porque, por exemplo, quando a gente tem a palavra águia, esse GU, ele só terá um som, porque o som do U, ele não será pronunciado. Mas quando eu tenho água, não, nesse caso é diferente. Eu pronuncio o som do U, certo? E para que eu tenha um dígrafo consonantal, eu não posso pronunciar o som do U. Então, aqui, no exemplo do que é o mesmo jeito, querido e esquilo, né? Diferente de aquário. Em aquário eu tenho Q e U, mas nesse caso eu falo o som do U. Então lembre-se, a partir do momento em que o som do U for pronunciado, for falado, eu não tenho um dígrafo consonantal, tá certo? Ali eu tenho
outra classificação, tá certo? Só pode ser dígrafo quando essas duas letras tiverem somente um som. E nesse caso aqui, são sons de consoantes. E a gente tem os dígrafos vocálicos. O que significa um dígrafo vocálico? É quando a gente tem o A, o E, o I, o O e o U, acompanhados de M ou N. Isso faz com que essas letras tenham som nasal, que esse som saia pelo nariz. Então, an, e, in, on, esses sons obrigatoriamente terão que sair pelo nariz, tá certo? Mas, gente, nós temos uma exceção que vamos já ver para que fique bem entendido. Então, olhem aqui. Eu tenho C, o AN, o P e o O, que normalmente, nesse caso, nós falamos campo. Então, esse O tem o som de U, não é verdade? Sempre eu tenho o S, o E, o P, o R e o E. Limpo, a mesma história. Eu tenho o L, o I, que é o som, o P e o O. Gente, essas letras aqui, quando elas são acompanhadas do A, do M, do N, elas são chamadas de dígrafos por causa do som que elas pronunciam, tá certo? Quando a gente tem o M com som de consoante, o som é diferente. É diferente eu falar e eu falar macaco. Esse de macaco é o som da consoante, tá certo? Muita gente acha também que o tio, ele é um sinal gráfico, mas não é. Ele é uma marca de nasalização. Ele serve para dizer que aquela letra, aquela vogal, ela é nasalizada, para que nós saibamos como pronunciar as palavras, tá certo? Atenção! Observem as 3 palavras a seguir, tá certo? Você vai ver cantam, também e parabéns. Nessas 3 palavras, a gente tem um encontro do AM, EM e ENS. E aí você olha para elas e pode até pensar que elas sejam dígrafo vocálico, mas não são. Por quê, tia? Porque os sons que elas representam são distintos. Não é aquele mesmo som. Porque o som do dígrafo, gente, é esse aqui, ó. An, em, in, on. Isso é uma representação, tá certo? Seria mais ou menos esses sons. E esses aqui, eles não representam esses. Por exemplo, eles cantam ou eles cantam, eles cantam também. A gente tende a falar com i. Então, há um tio, mas há a companhia do i. E parabéns também. Eu tenho o E com som, né, nasalizado, mas eu tenho a companhia do I e do S. Por isso, eles não podem ser considerados dígrafos vocálicos. Então, anotem aí no caderno de vocês. Quando nós tivermos AM, EM ou ENS no final das palavras, não será dígrafo vocálico, tá certo? A gente chama isso de ditongo fonético. E aí, assunto, né, que vocês já viram e que a gente sabe que o ditongo é a companhia de duas vogais juntinhas, tá certo? Como a gente tem nos exemplos. E ele é fonético porque é apenas a representação do som. Meus amores, olhem aqui para a letra H. O H tem som. Quando eu falo a palavra humano, eu falo o som do H? Não, porque o H, ele tem o som mudo. Por isso que a gente não conta o fonema H. Ele é somente uma representação gráfica escrita, tá certo?
Aqui eu tenho um exemplo da palavra táxi. Gente, táxi. Quando eu uso o som do X, é o mesmo som que eu usaria em exame? Não, né? Em xícara? É outro. Esse som aí. O som do táxi, eu utilizo de duas consoantes para representar esse som. Então, nesse caso, né, a gente tem um X para representar dois sons, o do K e o do S. Então, se eu fosse contar a quantidade de letras e fonemas da palavra táxi, eu diria que ele tem 4 letras, mas ele tem 5 fonemas, porque o KS representa 2, tá certo? E agora vamos aqui para esta atividade de contagem de letras e fonemas. Então, gente, nós estamos vendo aqui a atividade, né, com a contagem de letras e fonemas. Vamos lá? Amigo. A palavra amigo, ela é constituída de 1, 2, 3, 4, 5 letras. E ela tem quantos fonemas? Vocês viram algum dígrafo nessa palavra? Não, né? Então, cada letra aqui irá representar um som. Eu tenho o som do A, do M, do I, do G e do O. Então, eu tenho 5 fonemas. Em verdade, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 7 letras. Eu tenho algum dígrafo, né? Eu tenho H nesse caso? Não. Então, a gente percebe que eu vou ter a representação de todos os sons que estão presentes nela. Em eterno, tem algum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Seis letras. E 6 fonemas. Porque eu tenho o som do E, do T, do E, do R, o N e o O. Qual é o segredo? Perceber a quantidade de dígrafos, ou então do som do H, ou também a gente pode perceber o som do X, né? Aquele, eu tenho A, U, E, L, E. Eu tenho 6 letras e 6 fonemas. Né? A gente não tem 6 fonemas também. Por quê? Eu tenho U, gente. Eu falo o som do U? Não. Então, nesse caso aqui, eu tenho um dígrafo consonantal. E aí, a gente diz que são 5 fonemas, porque eu tenho o som do A, do Q, do E, do L e do E. Sim, eu tenho quantas letras? 3. Mas esse IM, ele tem esse som aqui. Então, a gente diz que são 2 fonemas, tá certo? Ah, tia, mas não tá aparecendo no final da palavra? Tá, mas lembre-se, a M é NS e é M no final da palavra. E M não conta, tá certo? Caminha. Eu tenho A, eu tenho C, A, M, I, NH, né? Mas como eu estou contando primeiro a letra, 7 letras. E a tia tem 6 fonemas, porque eu tenho um NH bem aqui, tá certo? Ah, tia, mas já sei. E esse AM aqui encaminha? Meus amores, isso aqui, ele não funciona como um dígrafo vocálico. Por quê? Quando a gente faz a separação dessas sílabas, elas permanecem em sílabas separadas. Outra explicação, o M aqui, ele não serve somente para dizer que o A, ele sai pelo nariz. Não. Ele funciona como consoante. Então, ele tem o seu som. Minha,
Você percebe a entonação do som do M, do fonema M, tá certo? Então, ele não pode ser um dígrafo vocálico. Compreendido, gente? Então, espero que vocês tenham entendido nessa parte de letras e fonemas, revisto uma atividade nesse modelo que nós já trabalhamos em classe, tá certo? Então, bons estudos e boas revisões, tá bom? Beijo!